Olá, meninas e meninos, queridos alunos do quinto ano B. Nessa última parte da nossa apostila, nós vamos falar um pouquinho sobre o encontro vocálico. Todas as palavras da nossa língua, da língua portuguesa, essas palavras são formadas, são constituídas por vogais e consoantes, né? Quando em uma palavra aparece duas vogais juntas, nós dizemos que nós temos um encontro vocálico, né? Você já sabe que as vogais no nosso alfabeto são as letras, são 5. A, E, I, O, U. São 5 vogais. Quando aparecem duas vogais juntas na mesma palavra, nós temos, então, o que nós chamamos de encontro vocálico. O texto está dizendo para nós, encontro vocálico é um grupo de duas ou mais vogais que aparecem juntas numa mesma palavra. Aí ele dá o exemplo de herói, rei, pão. Né? No encontro vocálico, nós às vezes falamos as palavras e parte do som sai pelo nariz ou sai somente pela boca, pela via oral. Então, quando nós falamos e uma parte do som é emitido pelo nariz, nós temos um encontro vocálico nasal. O exemplo é pão, mãe, coração, limão, sabão. Então, são duas vogais juntas, né? O encontro vocálico que a gente chama de nasal, que duas vogais juntas, uma mesma palavra. No entanto, uma parte do som sai pela nossa boca, a outra parte do som sai pelo nosso nariz. Encontro vocálico nasal. Quando todo o som da palavra sai apenas pela boca, nós temos encontro vocálico oral. Exemplo que está aqui no texto: herói, rei, saiu, aula, andei, jogou, saudade, vai, roupa, né? Pegou. Então, quando todo o som da palavra sai apenas pela nossa boca, pela via oral, o nosso encontro vocálico é oral, né? Então, nesse caso, nós temos que nós chamamos de encontro vocálico, duas ou mais vogais juntas numa mesma palavra, né? E pode ser nasal ou oral, certo? Ele dá alguns exemplos aqui e eu falei outros para vocês. As vogais I e U são chamadas de semivogais quando aparece junta de outra vogal com um som mais forte numa mesma sílaba. Exemplo, falei e lousa, né? Elas aparecem com um som mais forte nessas e outras palavras. Aí, aqui na atividade número 1, destaque os encontros vocálicos das palavras. Veja o exemplo, ele colocou aqui, ó, leito, o encontro vocálico, são duas vogais juntas, ele colocou ei, são as duas vogais que formam o encontro vocálico, né? Nesse caso, é o encontro vocálico oral. Aí, dando continuidade, você vai pegar as palavras feira, e você vai destacar nesse espaçozinho aqui o encontro vocálico, feira e i, só para destacar o encontro vocálico. Na letra B, régua, qual é o encontro vocálico? Letra C, maestro, aonde que estão as duas vogais, quais são elas? E colocar nesse espaço na frente. Letra D, história, colocar nesse espaço da frente da palavra história, qual é o encontro vocálico? Letra E, criado, tem duas vogais juntas, né? Quais são essas duas vogais? Coloca aqui. E na letra F, aula também, certo? Colocar aqui, na frente da palavra aula. Tá faltando o espaço aí, mas você pode fazer esse espaço com o lápis e colocar na frente da palavra aula, onde que está o encontro vocálico. Na próxima atividade, que é a atividade 2, está pedindo para você separar a sílaba das palavras e escrever o encontro vocálico de acordo com o modelo. Super fácil de fazer essa atividade, né? Inteiro, você vai fazer a separação da sílaba in, tracinho tei, tracinho ro. Separou a sílaba, são
três sílabas, né? A gente fala que é uma palavra trissílaba. Aí você vai fazer Na frente, você vai colocar uma flechinha e dizer qual é o encontro vocálico, né? Exemplo, inteiro, você separou em três sílabas, inteiro, três sílabas. E aí você vai destacar o encontro vocálico, que no caso dessa palavra é ei. Aí você vai colocar na frente, dentro de um quadradinho ou dentro de um círculo, do jeito que você quiser, ou dentro de um coração, né? Colocar aí o encontro vocálico ei. A mesma coisa você vai fazer com as outras palavras. Separar a sílaba da palavra roupa, roupas, né? São duas sílabas, é uma palavra de sílaba, e você vai colocar na frente também destacado o encontro vocálico. Letra C, separar a sílaba da palavra prefeito, prefeito. Quantas sílabas tem? Depois que separar, destacar na frente o encontro vocálico. Castanheira já é uma palavra maior, né? Já tem mais de três sílabas, já tem quatro sílabas, então é a palavra polissílaba. Você separou, aí você vai destacar na frente onde que estão as duas vogais juntas, qual é o encontro vocálico dessa palavra. Letra E, caminhão, né? A palavra trissílaba. E aonde que está o encontro vocálico? Separa e destaca na frente da palavra. Galpão, aonde que está o encontro vocálico, né? A palavra de sílaba, e na frente você vai destacar o encontro vocálico. Se você pegar aqui a palavra caminhão e a palavra galpão, você vai perceber que o som das duas vogais que estão juntas, ele sai, parte pelo nariz, parte pela boca. Então, a gente fala que é um encontro vocálico, né? É um ditongo, é um encontro de duas vogais, é um ditongo nasal. E as palavras de cima, a gente fala que nós temos ditongo oral. Ditongo, que eu já falei, é encontro de duas vogais numa mesma palavra. Né? E às vezes ela é um ditongo só oral e às vezes é um ditongo nasal. Bem facinho de fazer essa atividade número 2 também. A 3 tem o texto aí, O Poder das Cores. Para ler. Você provavelmente já presenciou alguém dizer que um prato está muito bonito. Talvez essa pessoa tenha ouvido como resposta que o mais importante é que esteja gostoso, porque a gente come com a boca e não com os olhos, certo? Bem, é claro que o fato de ser bonito não significa necessariamente que algo seja saboroso ou mesmo comestível, mas a ciência tem mostrado que as cores dos alimentos muitas vezes estão relacionadas a seus valores nutritivos. Como você verá nesse texto, um prato bem bonito pode ser sim indício de sabor e saúde. Então, é um pequeno texto aí que está falando também do alimento, né? Dando continuidade no raciocínio do primeiro texto lá que falou sobre a necessidade de uma alimentação saudável no nosso dia a dia. Aí ele vai trazer as questões. Todas essas 3 questões aqui você vai responder com as suas palavras. A gente fala que é resposta pessoal. Você sabia que quanto mais colorido for o seu prato de comida, mais nutrientes ele tem? Aí você vai pôr a respostinha aí. Quantas cores normalmente tem no seu prato de comida? Você vai observar o seu alimento de todos os dias. Quantas cores tem no seu prato, né? Você se interessa pela culinária e já pensou sobre a importância dela em nossa vida? Aí você vai também responder essas 3 questões aqui com resposta pessoal, com o seu entendimento sobre essas 3 questões aí. Aí na próxima página da apostila está um prato de comida com alimento de cores bem variadas, né? Um prato bonito de se ver, um prato alegre, feliz, colorido, aquele que você olha, dá água na boca, né? Dá vontade de comer, certo? Então, um prato de comida com alimento de cores variadas, ele pode mostrar que dentro desse prato
tem todos os nutrientes que nós precisamos para nós nos alimentarmos, para nós termos saúde, né? Só que no nosso país, que é um país que tem grande desigualdade social, poucas pessoas são muito ricas e grande maioria é muito pobre, né? A gente chama isso de desigualdade social, existe muita pobreza, muita exclusão social, as riquezas que são produzidas em nosso país com o trabalho de todos não é repartida igualmente, né? As riquezas se concentram na mão de poucos, normalmente daqueles que não trabalham, né? Que vivem explorando o trabalho dos mais pobres, da classe trabalhadora. E nessa sociedade cheia de desigualdade, cheia de injustiça, nem todas as pessoas têm dinheiro suficiente, têm as condições financeiras necessárias para ter um prato colorido, para ter uma alimentação farta na mesa todos os dias, infelizmente, né? Nós temos crianças no Brasil que passam fome, crianças que passam fome, crianças que morrem de fome, crianças que estão desnutridas, que estão subnutridas, que estão doentes porque não tem o alimento de cada dia. Então, se ela não tem o alimento de cada dia, ela não tem como manter um alimento, ela não tem o dinheiro necessário para manter essa alimentação colorida e diversificada. É uma realidade da sociedade brasileira, é uma realidade do nosso país e de muitos outros países do mundo, né? Infelizmente, com toda a riqueza que nós temos, com todo o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, as pessoas ainda, a sociedade ainda não aprendeu a repartir as riquezas para que todas as pessoas possam ter comida na mesa todos os dias, né? Nós vivemos num país e num mundo onde a riqueza se concentra na mão de poucas pessoas. Isso gera desigualdade, gera fome, gera pobreza, gera violência e tantos outros problemas sociais que nós enfrentamos todos os dias, né? Então, não basta o livro trazer que você tem que se alimentar adequadamente, que o seu prato tem que ser bonito e colorido. É necessário pensarmos por que nem todas as pessoas têm um prato bonito e colorido, porque nem todas as pessoas têm o pão de cada dia na mesa, né? É uma triste e dolorida realidade do nosso país, certo? Então, façamos essas reflexões também nesse texto aqui. Aí abaixo, nós temos o texto O Parto da Montanha. Ele é um texto bem curtinho também, né? Ele é uma fábula. E aí eu vou ler para vocês. O Parto da Montanha. Há muitos anos, uma montanha... Há muitos anos, uma montanha começou a fazer barulhos esquisitos. Os anos foram passando e o barulho da montanha também foi aumentando. As pessoas daquele lugar começaram a achar que a montanha teria um filho. A novidade se espalhou e pessoas chegavam de todos os lugares do mundo para ver o que nasceria da montanha. As pessoas estavam curiosas e faziam comentários de todos os tipos, desde os mais ingênuos até os mais inteligentes. O tempo foi passando e nada da montanha dar à luz. O barulho aumentava cada vez mais e a curiosidade das pessoas também. A preocupação era tão grande que começaram a achar que o mundo estava prestes a acabar. Até que um dia o barulho ficou insuportável, a montanha começou a tremer, rachaduras abriram por todos os lados da montanha. E no meio de toda a confusão, poeira e barulho apareceu, tchan, 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 um enorme rato que saiu das entranhas da montanha, né? Então, moral da história: nem sempre as melhores promessas trazem resultados surpreendentes. Então, as pessoas criaram uma grande expectativa sobre o que sairia diante da montanha, qual seria o resultado de tanto barulho, de tanto estrondo. E quando a montanha se partiu, saiu lá de dentro um grande rato, um rato gigante, né? E a população ficou sem entender exatamente o que tinha acontecido. Essa é uma fábula de
Esopo, né? Ela foi adaptada por Kelly Cláudia Gonçalves. Adaptada quer dizer, ela foi resumida, né? Para que o texto ficasse mais sintetizado para vocês. Então, é uma pequena fábula, só para vocês mesmos lerem, né? Aí vocês podem estar imaginando como esse rato nasceu de dentro dessa montanha, como esse filhote foi se desenvolver dentro de uma montanha e ele ter força suficiente para arrebentar a montanha de dentro para fora. Que tamanho nasceu esse rato, né? Só para a gente usar um pouco a nossa criatividade, o nosso raciocínio. Aí, na atividade de número 1, que está abaixo do texto, o parto da montanha, tem uma tabela. Está pedindo para você retirar do texto palavras que possuem ditongo e preencher o quadro. Você vê que dentro da tabela tem várias linhas. Em cada linha dessa, você vai colocar uma palavra que você vai tirar desse texto. O que você pode fazer? Pega um lápis, circula no texto todas as palavras que tem encontro vocálico, encontro de duas vogais, que tem ditongo, né? E aí, depois que você circular essas palavras, você pode copiar na tabela abaixo. A primeira palavra aqui, ó. Há muitos anos, a palavra muitos tem duas vogais, o U e o I. Então, você circula. Aí, você vai lendo. Há muitos anos, uma montanha começou. A palavra começou também tem encontro vocálico, tem ditongo. Você circula a palavra começou. Começou a fazer barulhos esquisitos. Aqui. Começou a fazer barulhos esquisitos. Os anos foram passando. E o barulho da montanha também foi aumentando. Foi, aí você circula a palavra foi. Também tem um encontro vocálico. Também é de tom, aumentando, né? Depois que você terminar de ler todo o texto, que você circular todas as palavras que tem encontro vocálico, que tem ditongo, aí você vai pegar o seu lápis e vai copiar aqui nessa tabela de baixo. Então, é uma atividade super fácil. Na atividade número 4, tem uma tabela. Essa tabela tem letras do alfabeto dentro, tem vogais e tem consoantes. Aí você vai fazer a combinação dessas letras e formar palavras aqui na frente. Você pode formar 10 palavras, pode formar 20, pode formar 30 palavras. Onde está o número 1 aqui, ó. Você pode colocar uma palavra, pôr uma vírgula e pôr outra palavrinha na frente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar a letra M, a letra A, a letra R, a letra I e a letra A, vai formar Maria. Você pegar a letra L, a letra E, a letra I, a letra A, vai formar a palavra leia. Se você pegar a letra B, né? Pegar a letra B, a letra A, a letra L, a letra A, vai formar a palavra bala. Dá para formar a palavra bolo, dá para formar a palavra calo, dá para formar a palavra galo. E aí dá para formar muitas palavras apenas com essas letras que estão aí dentro. Vamos ver quantas palavras vocês conseguirão formar. Se vão ser 10, se vão ser 20, se vão ser 30 palavrinhas, certo? Muito fácil de fazer. Atividade número 5 é para separar as sílabas, né? É a última atividade da nossa apostila de língua portuguesa do mês de abril. Está escrito: leia as palavras a seguir, separe as sílabas. Aí a gente tem vassoura, né? Aí, quando nós tivermos na nossa língua portuguesa palavra que tenha 2 R ou 2 S, na hora de separar a sílaba, você tem que fazer a separação. Vai ficar vas, aí tracinho sou, e depois é uma palavra trissílaba, é o V, A, S, tracinho S, O, U, tracinho R, A, vassoura, é uma palavra trissílaba.
E você percebe que nessa palavra vassoura, nós temos um encontro vocálico aí, ou, é um ditongo, né? Chuveiro, você vai separar a sílaba. Ele também é uma palavra que tem o encontro vocálico, ei, né? Encontro vocálico, um ditongo aí, um ditongo oral. Que o som sai apenas pela nossa boca. Guitarra. Então, você vai fazer guitar, que tem o 2R, não pode ficar junto na mesma sílaba, e depois o Rá. Aí nós temos 3 vogais juntas que vai... 3 vogais juntas também. Nós estamos falando de encontro vocálico, né? Guitarra. Nós temos 2 palavras guitarra, então não precisa fazer, só faz a letra C. A letra D pode deixar sem. Queimada é uma palavra trissílaba também. Ei, tem aí o encontro vocálico. A, do, o A fica sozinho. O do fica sozinho. Lê, sem, T, né? Uma palavra que tem aí 5 sílabas, é uma palavra polissílaba. Passa para o outro lado, você vai separar a sílaba da palavra esperança, telhado, que tem LH, corrida, que tem 2R, que ficam separados na hora da separação da sílaba, palhaçada, exceto e escola. Então, essa última atividade de número 5 da apostila, com ela nós finalizamos a explicação da apostila de língua portuguesa. Eu espero que vocês consigam assistir aos vídeos das aulas de português, resolver as atividades. No entanto, se ficar alguma questão que mesmo assistindo o vídeo ainda ficou dúvida, não entendeu, precisa de mais esclarecimento, me mande mensagem no privado ou no grupo, né? Me mande áudio, me mande qualquer forma de comunicação que eu vou estar ajudando vocês. Eu estou sempre à disposição, ok, meninas e meninos do meu coração? Beijos!